educados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Olá pessoal, quem fala é o Roger. Vamos falar um pouco sobre a Constituição de 1988, um pouco da história, do histórico dessa Constituição. A Constituição de 1988, ela também é conhecida como Constituição Cidadã. Por que ela é conhecida por Constituição Cidadã? Pelo fato de ter sido bastante democrática a sua elaboração. Ela rege o ordenamento jurídico brasileiro atualmente. Então, atualmente, nós ainda utilizamos, a Constituição de 1988, certo? Ela dita uma Constituição bem rica, que é o nosso objeto de estudo. Desde a independência do Brasil, que ocorreu em 1822, ela é a 7ª Constituição existente no nosso país e a 6ª desde que somos uma república. Historicamente, a elaboração da Constituição brasileira de 1988, ela foi diferente das que antecederam. Primeiramente, cabe aqui ressaltar a dimensão, notadamente pelo elevado número de eleitores na ocasião. Então, essa Constituição ela ocorreu num cenário onde várias pessoas vieram para participar. Os números foram impressionantes. A participação da população brasileira para a elaboração da nossa Constituição foi impressionante, surgiu muito efeito, ou seja, teve muita participação da população brasileira para a criação da nossa Constituição. Cerca de 69 milhões de votantes se habilitaram ao pleito em novembro de 1986. Vamos falar um pouco do contexto histórico na criação dessa Constituição. Ela aconteceu em um Brasil, em um país que estava com uma grande escala de desemprego. A economia do Brasil naquele momento se encontrava estagnada, ela possuía elevados índices de inflação e o aumento da nossa dívida externa, a perda de poder do consumo da população estava cada vez maior. Os anos de 1980, batizados pelos experts de mercado como a década perdida, não trazem boas recordações aos brasileiros. Mas, em 1988, o país viveu meses de esperança, principalmente na política, após a promulgação pelo Congresso Nacional da nova Constituição, um passo para o sepultamento dos anos de chumbo da ditadura que assombraram a nação por mais de 2 décadas. Acredito que muitos de vocês aí já ouviram falar do movimento das caras pintadas, que foi um movimento onde os brasileiros impuseram a favor da direta já, querendo aí encontrar direitos constitucionais. No nosso preâmbulo da Constituição está escrito a seguinte frase: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias promulgadas sob proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, essa frase aqui, ela diz todo o objetivo que tentou se alcançar ao se criar a Constituição. Objetivos esses, que muitas vezes não são alcançados, mas que era uma ideologia e uma esperança na época. Olá companheiros, quem vos fala é o Márcio de Moraes Fernandes. Vou estar falando um pouco sobre a Assembleia Constituinte de 1987. Bom, antes de abordar diretamente a Assembleia, é bom salientar só alguns critérios que são abordados assim, que o povo brasileiro estava em um período de transição, no período militar para essa Assembleia. E o período militar nessa época, como foi abordado já pelo nosso colega Roger, estava em decadência devido à ação econômica. Com isso, houve essa necessidade de fazer essa Assembleia, que o governo por si só já começou a dar certas aberturas que vão ser abordadas. Essa participação social se deu através de associações, comitês e sindicatos, onde o presidente dessa Assembleia Constituinte foi, nessa época, o Ulisses Guimarães, que nos apresentou, descrita assim, essa ideia como uma nova república, ou até mesmo como chamam, cidadã, afastando assim de uma vez por todas a ideia do regime militar. Dessa forma, na ocasião, um texto redigido do zero, contendo uma assinatura de 12 milhões de pessoas, por sua vez tinha 122 emendas populares, diretamente feitas pelo povo, da elaboração dessa
E no caso da elaboração dessa ideia, houve-se a necessidade de se separar 559 congressistas, que levaram em média de 1 ano e 8 meses para se apresentar essa ideia, para depois efetivamente se concluir a verdadeira Constituição. Nessa ocasião, a Constituição efetivada, assim, pronta no caso, ela foi a mais extensa já escrita, com cerca de 245 artigos e 1.600 dispositivos. A Constituição de 88, ou cidadã, foi a mais extensa escrita, possuindo assim 245 artigos e mais de 1.600 dispositivos. Bom, assim, as ideias basilares expostas à Carta foram elas: que os sistemas presidenciais fossem efetivados em 2 turnos para presidentes. Da mesma forma, o Poder Judiciário ele seria mais livre, no caso independente, cabendo assim como seu papel de atuar como julgar e fiscalizar tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo. O terceiro ponto crucial abordado nessa carta foi a questão do Estado intervir de maneira nacional e econômica, visando assim controlar a economia, prevenindo possíveis inflações, prevenindo assim certos pontos que iriam fugir do controle nacional. Quarto ponto na qual foi abordado também foi a questão de assistência social para os trabalhadores. No caso, foi ampliado vários direitos. Os trabalhadores ganharam mais espaço. Quinto ponto seria as medidas provisórias em situação de emergências que poderiam ser promulgadas pelo presidente. No caso, como vemos hoje, a questão da pandemia, pode ser o presidente ele pode direcionar leis provisórias, como ditas, a fim de garantir certos problemas da sociedade. Sexto ponto seria o direito ao voto para analfabetos e menores de 16 anos a 18, ampliando assim esse critério de eleger representantes verdadeiramente pelo povo, dando mais voz à população. O sétimo princípio, o sétimo ponto abordado aqui são as garantias fundamentais, que no decorrer do trabalho vai se poder aprofundar com mais certeza e clareza. Meu nome é Ilane e hoje eu vou falar sobre a crítica da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 ela é bastante avançada e envolve os direitos da sociedade e na questão de resguardar, os direitos das minorias do nosso país. E isso foi possível por causa da participação da população de inaugurar uma nova fase para o Brasil, totalmente diferente no período da ditadura. A Constituição ela não é perfeita, porque ela tem algumas limitações, como a reforma agrária, como os direitos dos políticos analfabetos. Eles podem votar, mas eles não podem se candidatar. Eles possuem limitações na questão previdenciária, também na questão da divisão dos recursos entre a União e o Estado. É entendida como a busca da população de ter a Constituição como garantia de seus direitos e lhe foram negados durante a ditadura. Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre a classificação da Constituição Federal de 1988. Elaborada por uma Assembleia formada por congressistas, progressistas e conservadores, a Constituição Federal de 88 reúne anseios democráticos, ideais progressistas, bem como velhos costumes centralizadores. O documento é formal, escrito, com um sistema ordenado de regras, analítico e rígido. Elencaremos a classificação da Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã do Brasil, resultado de esforço político pela redemocratização, símbolo do fim do regime militar autoritarista. A Constituição de 88 é o texto base que determina os direitos e deveres, tanto dos entes políticos como dos cidadãos do nosso país. A primeira classificação é quanto à sua origem. A Constituição é promulgada, realizada através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Se analisarmos o preâmbulo da Constituição, veremos que diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos a Constituição da República Federativa do Brasil. A nossa Constituição de 88 não foi imposta ou outorgada.
ela foi promulgada por representantes do povo. A segunda classificação é quanto à sua forma. A Constituição de 88 é escrita e organizada em um único documento, denominado de Constituição. Ela é codificada, portanto, ela é escrita. A terceira classificação é quanto ao seu conteúdo, em sentido formal. É uma Constituição formalmente constitucional. Ela contém toda a legislação, leis, artigos, textos legais que formam a Constituição. Todas as normas que estão inseridas nela são normas constitucionais. Dotada de supremacia, está acima de todas as outras normas do nosso ordenamento jurídico. A quarta classificação é quanto à sua estabilidade. É uma Constituição rígida. A Constituição de 88 é considerada rígida porque ela é difícil de ser alterada, pois tem uma formalidade de alteração das leis ordinárias e das leis complementares. Como ela pode ser alterada? De acordo com o artigo 60, é necessário 3/5 dos votos das duas casas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado. Ela requer muitos votos e uma solenidade especial para sua alteração. Lembrando que as cláusulas pétreas não podem ser eliminadas, abolidas. A nossa Constituição é rígida porque tem limitações circunstanciais. Ela não pode ser emendada quando o país estiver na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. A quinta classificação é quanto ao modo de elaboração. A Constituição ela é dogmática. A Constituição de 88 ela é escrita e elaborada com bases em dogmas políticos, em teorias pré-concebidas. Ela não foi elaborada com base em textos baseados em jurisprudências ou em costumes. Nasce em um instrumento próprio e promulgada pela Assembleia Constituinte. Esta classificação é quanto à extensão. É uma Constituição analítica, de conteúdo extenso, explora no seu texto grande gama de assuntos que não necessariamente precisariam estar no texto constitucional. Alguns autores dizem que a Constituição Federal de 88 é considerada mais que analítica, é uma Constituição barroca, porque ela é de conteúdo extenso e muito detalhamento. A sétima classificação, quanto à ideologia, é uma Constituição eclética, pragmática ou pluralista, também chamadas de compromissórias. Se fundam em várias ideologias, crenças, religiões e um pluralismo político. A oitava classificação é quanto à sua finalidade. A Constituição ela é dirigente, pois há existências de normas programáticas de cunho social que dirige o Estado para um norte, para a atuação futura de órgãos governamentais. E para finalizar, a nona classificação quanto à sua ontologia, correspondência com a realidade. A Constituição de 88 é uma Constituição normativa, ou tende a sê-la, quando a Constituição está em plena consonância com a realidade social do país, quando os detentores do poder agem em conformidade à Constituição. Os detentores do poder são submissos à Constituição, são obedientes às normas constitucionais.